Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. O senhor, na sua primeira resposta, disse que nenhum deputado vai cometer crime para ser protegido e que criminoso não pode se candidatar porque tem a certidão, precisa estar quites com a justiça. Semana passada, prenderam aqui no Rio de Janeiro um deputado chamado T.H. Joias, que dormia num colchão de dinheiro. Ele é suspeito de integrar o Comando Vermelho. Ele estava quites com a justiça porque as facções criminosas estão mandando para as assembleias, para o legislativo, testas de ferro. Bandidos, testas de ferro. No caso, era esse T.H. Joias. Então, esse argumento do senhor não cabe, desculpa, mas esse argumento do senhor não cabe. E os senhores não têm medo de serem substituídos por testas de ferro do crime organizado? Ou seja, o dinheiro deles é ilimitado, não é emenda como os senhores têm, é dinheiro ilimitado. E eles já estão nas assembleias estaduais, não sei se estão na Câmara Federal. Por isso que essa PEC não é uma PEC sob medida para Comando Vermelho, PCC, enviarem seus testas de ferros para a Câmara? Pelo amor de Deus, Otávio. Quantos membros tem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Você está colocando um caso que pode acontecer, mas eu acho e tenho certeza que se fosse aqui no Parlamento Federal, nós iríamos dar resposta. Se o processo e as provas oriundas do procedimento errático, criminoso do parlamentar aí do Rio de Janeiro fosse aqui em Brasília e essas provas fossem contundentes, é óbvio que ele teria o prosseguimento da ação penal. E no caso de prisão em flagrante também, a Constituição de 88 não demonstrava prazo, não assinalava prazo, nós assinalamos. Nós temos que, no caso de prisão em flagrante, 24 horas a Câmara tem que se manifestar. E de prosseguimento de ação judicial em até 90 dias. E eu lhe digo mais, eu já cassei vários deputados aqui com voto secreto. A Câmara também cassou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos algo muito mais importante do que casos específicos, que é em diversos. Nós não podemos tirar, e aí me desculpe, Otávio, eu respeito muito sua posição, deixo claro aí, como de qualquer jornalista, de qualquer apresentador, de qualquer colega meu, mas nós não podemos fazer da exceção a regra. E me parece que a imprensa erra nesse sentido, ao excepcionalizar, criando regras, como se todos fossem entrar naquele mesmo cenário que uma exceção, que é esse deputado que o senhor colocou aí, do J.H. Joias. Isso não reflete a maioria dos deputados, nem talvez a grande maioria. Mas pode acontecer? Pode. Acontecendo, é isso que nós queremos, que a autoridade do Poder Legislativo se manifeste, podendo exercer plenamente a sua função como poder soberano. Deputado, o senhor tem razão no aspecto. É um caso, né? Agora, com esta aprovação, isso não é um incentivo para que o crime organizado mande mais testas de ferro, porque agora nós temos que ficar, ficou mais difícil a lei atingir. Nós temos que estar unidos nesse mesmo propósito. O eleitor, que é quem elege, a sociedade, através das suas instituições, a imprensa e os próprios partidos políticos. Mas eu vou lhe contar um caso aqui. Deputado. Eu vou contar um caso aqui a você. Eu fui oriundo de um município chamado Dias d'Ávila, onde eu era vereador. E depois eu fui prefeito. Minha esposa também foi prefeita. E lá tinha um candidato que queria ser... Tinha um político que queria ser candidato, que ele trabalhava com essa coisa de ferro velho e com desvio de carros que eram vendidos para ele, roubados, vendidos, e ele vendia o ferro velho, aquele carro que ele comprava lá, como se fosse ferro velho. Eu tinha conhecimento disso, não deixei ele ser candidato. Eu tive no partido, olha, essa daí nós não queremos do nosso lado. Ou seja, se houver a responsabilidade do partido político, da justiça eleitoral, da sociedade, da imprensa, nós vamos evitar que isso aconteça. Agora, o que nós não podemos, repito,
e aí nesse particular, ainda bem que você concorda comigo, é tirar a exceção como regra. E o que nós queremos aqui é a prerrogativa, não é privilégio, não é imunidade, não é impunidade, não é PEC da blindagem, como se está colocando, isso está errado. Deputado. Nós queremos a altivez que o mandato do deputado seja exercido com a soberania da sua consciência, prestando contas ao seu eleitor, que é quem pode nos afastar daqui de 4 em 4 anos. Deputado, agora eu vou usar o mesmo argumento seu, do senhor, contra você. O senhor contou um caso bem pontual, bem específico, de você ter atuado contra um criminoso. Ou seja, mas isso é pontual. Por que eu digo que é pontual? Porque 50 milhões de eleitores vivem no Brasil sob o domínio das facções criminosas. São 50 milhões. Então não vai adiantar uma atitude individual de um parlamentar contra um criminoso. Esta PEC não é um incentivo, repito, para esses candidatos que têm sob seu jugo 50 milhões de pessoas. De 88 a 2001 ocorreu isso? Da vigência da Constituição de 1988, quando existia exatamente esse texto constitucional que nós estamos repetindo, que foi mudado por 2 pontos, colocando-se o presidente dos partidos nacionais com representação no Congresso Nacional e com prazo para que a Câmara e o Senado possam deliberar nos casos específicos de prosseguimento de ações ou de prisão em flagrante. Nós acrescemos esses 2 pontos. De 88 a 2001 não houve isso que você está colocando, essa iniciativa das organizações criminosas, dos criminosos poderem colocar seus representantes. Agora, também vieram para cá pessoas que foram caçadas e que praticaram atos que foram provados criminosos que nós caçamos, que nós afastamos. Então, nós não podemos ter uma posição inflexível e que isso não vai acontecer. Pode acontecer, sim. E se acontecer, nós temos a obrigação de podermos agir. E eu confio na integridade do Parlamento Nacional, que eu entrego há muitos anos, e nos colegas que aqui chegam. Nós temos que separar os bons dos maus para que não confundamos quem é malandro com quem é sério. Deputado. E eu tenho certeza que a quantidade de pessoas honestas e sérias superam e muito na política aqueles que só querem entrar para se beneficiar.